Estamos mesmo diante de um texto do qual traz para nós preciosidades da parte de Deus para conosco, o seu amor leal, a sua fidelidade, os cuidados de Deus para com o seu povo. O Salmo 107 é um salmo de ação de graça. O Salmo 107 é um capítulo importante do livro de Salmos na Bíblia, conhecido por sua mensagem de gratidão e esperança em meio às provações da vida. E eu quero falar aqui um pouco resumido de alguns pontos importantes desse salmo para nós. Nós estamos nessa noite começando esse propósito, vencendo as opressões, vencendo tudo aquilo que vem contra nós para nos oprimir, trazendo angústia, dores, sofrimentos, lamentos. Mas nós vamos falar aqui, louvado seja Deus, dentro dessa passagem, dos cuidados de Deus, desse amor leal de Deus para conosco, dos cuidados que Deus tem para nós, em todos esses momentos que nós iremos passar em cima dessa terra. Momentos difíceis, de aflição, momentos de escassez, momentos que nós vamos olhar para um lado e para o outro, e até mesmo se questionar, dizendo: por que tudo isso? Por que tanta dor? Por que tanto lamento? Por que tanto sofrimento? Mas sempre lembrando que nós temos um Deus fiel, um Deus leal, um Deus justo, um Deus que cuida de cada um de nós. Porque se nós perdermos essa esperança, nós estamos perdidos. Se nós perdermos a esperança de que nós temos um Deus que cuida de nós, nós estamos perdidos. Nós precisamos manter vivo essa esperança dentro de nós, que nós temos um Deus leal, um Deus que cuida de nós, um Deus que com seu amor incondicional nos amou de tal forma, explosivamente, que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Esse Deus que nós estamos falando aqui nessa noite, o Deus que cuidou de nós e vai continuar cuidando todos os dias. E quando nós olhamos aqui, louvado seja Deus, para alguns pontos importantes desse salmo, porque o Salmo 107 é dividido em 5 seções, cada uma destacando diferentes tipos de problemas que as pessoas enfrentam em suas vidas. O tema central é a fidelidade de Deus em socorrer o seu povo em suas dificuldades, mostrando que Ele é fiel em salvar aqueles que clamam por ajuda. O nosso Deus, Ele é fiel, meus irmãos, para todos aqueles que nos seus momentos de angústia venham se lembrar dEle. O nosso Deus é fiel para todos aqueles, meus irmãos, que nos seus momentos de aflição busca a Ele, vai até Ele. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lá no livro de Êxodo, capítulo 3 ainda, nós vamos ver que Deus está ali chamando um homem chamado Moisés, e vai dizer: Moisés, eu tenho contemplado o gemido do meu povo, a aflição do meu povo, o sofrimento do meu povo, e eu desci para tirar o meu povo das mãos de Faraó. É Deus olhando ali para o seu povo e dizendo: eu tenho contemplado dia e noite o sofrimento deles, eu tenho contemplado dia e noite o lamento, a sofrição, o sofrimento e a dor de cada um deles, todos os dias tenho contemplado, e eu desci para tirar eles desse lugar, eu desci para livrar eles desse lugar de opressão, das mãos de Faraó. Eu desci, louvado seja Deus, para transportar esse povo, para levar esse povo para uma cidade habitada,
para levar esse povo para um lugar no qual eu já preparei para eles. É Deus descendo ali naquele lugar e dizendo: Moisés, chegou a hora, chegou o momento de eu tirar o meu povo desse lugar de opressão, desse lugar de sofrimento, e conduzir esse povo para uma cidade habitada. Porque esse povo convivia, meus irmãos, sem cidade habitada, sem um lugar para ser chamado de seu. Esse povo perambulava por terras estranhas. Esse povo do qual nós estamos fazendo menção viveu por gerações e gerações, sendo oprimido na mão de homens perversos, fazendo os trabalhos pesados ali naquele lugar, sendo oprimidos dia e noite. E às vezes eu fico meditando e olhando, meus irmãos, para os nossos irmãos daquela época, que ficaram ali 4 gerações na opressão vivida ali naquele lugar. E às vezes eu olho e imagino assim, eles olhando um para o outro e dizendo: será que é verdade a promessa que o nosso Deus fez aos nossos pais? Será que um dia realmente, verdadeiramente nós vamos sair desse lugar? Será que um dia nós deixaremos de viver em um lugar de opressão, peregrinando por terras estranhas, vivendo de favor aqui nesse lugar? Será que um dia nós deixaremos esse lugar, como Deus falou para os nossos pais? Será que a promessa é verdadeira? Será que um dia Ele se lembrará de nós? Eu tenho plena certeza, meus irmãos, que muitos ali naquele lugar se levantou com esses questionamentos, que muitos ali naquele lugar chegou até mesmo a questionar a promessa, a questionar se verdadeiramente Deus havia feito essa promessa para os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que um dia esse povo iria peregrinar por terras estranhas por 4 gerações, mas que iria chegar a hora que Deus tiraria aquele povo daquele lugar e transportaria para um lugar chamado terra que manava leite e mel. Tenho certeza, porque em momentos como esse, que Deus nos permite passar pelo vale da sombra da morte, que Deus nos permite passar pelos desertos da vida, tem momentos que a gente olha para um lado e para o outro e começa a se queixar e perguntar: será que isso vai ter um fim? Será que essa prova, será que esse deserto vai ter um fim? A gente começa a olhar para nós mesmos e perguntar: Deus, qual é o propósito para tudo isso, Deus? De tanto sofrimento, de tanta perseguição, de tanta calúnia, de tanta luta, de tanta escassez. Ou talvez é alguma pessoa que está esperando uma promessa se cumprir, algo que Deus prometeu para essa pessoa. Uma mulher que quem sabe está à espera de uma promessa que Deus daria uma família, que Deus daria filhos. Uma pessoa que está à espera que Deus venha cumprir uma promessa que faria essa pessoa prosperar em cima dessa terra. Mas que quando você olha para o ambiente que você está vivendo, você olha e diz: Deus, no ambiente que eu estou vivendo é praticamente improvável acontecer. E aí você começa a questionar até mesmo a promessa. Você começa a olhar para um lado e para o outro e começa a imaginar que talvez você vai perecer nesse deserto. Mas aí a gente começa a nos lembrar do Deus que nós servimos, desse Deus leal, desse Deus justo. E no texto que nós meditamos, nós vamos entender perfeitamente que todos os homens que se lembrar de Deus nesses momentos de aflições e dores e clamar por Ele, Ele o ouvirá. Ele o ouvirá. Deus não rejeita, meus irmãos, nenhum coração que se prostra na presença dEle para clamar por Ele por socorro, para clamar por Ele em um momento de aflição e de dor. Deus não rejeita. Deus conhece as nossas falhas, Deus conhece a nossa natureza caída,
Deus sabe quem é cada um de nós. E aí, olhando para nós tão pequenininho, tão falho, de uma natureza pecaminosa, muitas vezes orgulhosos, aí Deus olha lá do alto céu para essa pessoa, no momento de angústia, de dor, de sofrimento, e aí essa pessoa, ao invés de tomar qualquer outra decisão, a decisão que ela toma é de dobrar os seus joelhos e começar a clamar por eles, começar a buscar a Ele. Louvado seja Deus, aleluia. Aí ele olha lá do alto céu e diz: era exatamente o que eu estava esperando de você, era exatamente o que eu esperava que você viesse fazer, clamar por mim. Louvado seja Deus, glória a Jesus. A palavra de Deus já nos relata dizendo que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da dor. Ele é o nosso socorro bem presente, mas Ele está à espera que nós venhamos nos lembrar dele nesses momentos de dores e de sofrimentos. Ele está à espera que nós venhamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança nele, confiar na provisão dele. E esse salmo, como eu já havia falado, ele é dividido em algumas sessões. E a primeira sessão que ele é dividido trata-se da libertação de Deus para aquele povo no deserto. E quando nós olhamos para esse salmo, dá para a gente olhar um pouco lá para o momento que aquele povo estava exilado na Babilônia, o povo cativo ali naquele lugar. Porque quando a gente olha para esse texto, meus irmãos, nós vamos ver, louvado seja Deus, o nosso Deus olhando para aquele povo, para livrar eles de uma opressão, de um lugar onde eles estavam sendo oprimidos, de um lugar onde eles estavam sendo escravizados. E aí então a gente olha esses salmos sendo escrito com um tom de gratidão, agradecendo a Deus pelo seu amor leal, agradecendo a Deus pelos seus cuidados. Aleluias. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Se eu fosse você, eu exaltava o nome santo do Senhor. Se eu fosse você, eu rendia graças ao eterno Deus, ao eterno Pai. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esses salmos, meus irmãos, ele vai falar de um Deus que cuida, que sacia plenamente uma alma faminta, uma pessoa faminta, uma pessoa carente de misericórdia. Um Deus que sacia plenamente todos aqueles que clama por Ele, que busca por Ele. Irmãos, um homem sem Deus é um homem desinstituído da glória de Deus, é um homem sem Deus, sem paz, é um homem que vive na opressão de Satanás, na opressão desse mundo. Um homem sem Deus, ele é um homem faminto. O homem sem Deus, ele é uma pessoa, meus irmãos, insaciável. É uma pessoa que vai buscar soluções e mais soluções, que vai viver buscando sobreviver em cima dessa terra, buscando algo que possa preencher esse vazio lá fora, e nunca será preenchido. Nunca encontrará alguma coisa que irá saciar a sua fome lá fora. É um homem faminto, é um homem que vive debaixo de uma opressão, é um homem que está a todo tempo em busca de algo bom, porém não sabe ainda onde encontrar o que ele precisa para verdadeiramente ser saciado naquilo que ele tanto busca. É um homem faminto, é um homem destituído da glória de Deus, é uma pessoa que caminha em cima dessa terra a todo tempo procurando alguma coisa que pode saciar ela. Uma pessoa vazia, com um vazio dentro dela do tamanho de Deus,
um vazio que só Deus pode preencher. Quando o homem peca lá no Éden, quando o homem cai lá no Éden, ele sai de um lugar de provisão, de total provisão, para viver em fadiga todos os dias para sobreviver. É o homem que o próprio Deus fala: olha, a partir de hoje, se você quiser comer, você vai comer no seu próprio suor. Você vai ter que sobreviver todos os dias com as suas próprias forças. Você saiu de um lugar onde a provisão era total. Você saiu de um lugar onde não iria te faltar nada. Mas por causa da sua rebeldia, a partir de hoje, você vai comer no seu próprio suor. E sabe o que isso significou para o homem? Significou que o homem foi separado de Deus. E aquele Deus que preenchia todo o vazio desse homem, deixou uma lacuna, deixou um buraco, deixou um vazio dentro desse homem. E é por isso que o homem anda para lá e para cá, em busca de algo que possa preencher um vazio que às vezes nem eles mesmos sabem qual é esse vazio que há dentro dele. E fica andando para lá e para cá para sobreviver, buscando algo bom todas as horas, todos os momentos, até chegar uma hora que, pela misericórdia de Deus, essa pessoa vai dar ouvido à voz de Deus, ressoando todos os dias no seu ouvido, dizendo para ela que ainda há uma saída, dizendo para ela que há um Deus que pode preencher todo esse vazio no seu interior. E aí então essa pessoa vai clamar por ele, vai chamar por ele, e ele então agora, com seu amor leal, irá socorrer essa pessoa, tirar essa pessoa desse lugar de sofrimento, tirar essa pessoa desse lugar de opressão, tirar e transportar essa pessoa do reino das trevas para o reino do seu amor. E agora então essa pessoa viver debaixo da total provisão de Deus, de um lugar da onde ele jamais deveria ter saído. Uma pessoa, meus irmãos, faminta, ela é capaz de qualquer coisa. O homem faminto, ele é capaz de qualquer coisa. E é por isso que uma humanidade faminta mata. É por isso que uma humanidade faminta é uma humanidade perversa. É por isso que uma humanidade faminta, ela é capaz de qualquer atrocidade. Ela está ali, louvado seja Deus, vivendo em um ambiente de opressão, com um vazio dentro dela, em uma busca incessante de algo que possa preencher esse vazio. E uma pessoa faminta é capaz de fazer qualquer coisa. Eu gosto muito de falar desse assunto, muito, porque quando nós olhamos para esse texto, no último versículo 9, que nós dizemos, que nós meditamos, vai dizer que esse Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite, ele é poderoso para alimentar plenamente uma alma faminta. Ele é poderoso para alimentar plenamente uma pessoa faminta. E nós não estamos falando aqui de fome de pão, sede de água. Nós estamos tratando de coisas espirituais. Nós estamos falando de um alimento espiritual. Nós estamos falando de algo que possa preencher esse vazio deixado no homem, louvado seja Deus, a partir do momento que o homem cai. Eu costumo dizer, meus irmãos, que uma nação, quando a sua inflação está oscilando, outra hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, ela ainda vai, ela continua indo, mas deixa um pão faltar dentro dessa nação para você ver o que acontece nela. Deixa o pão faltar dentro desse lugar para você ver o caos que vai se transformar ali naquele lugar. As pessoas vão começar a invadir as casas uns dos outros. As pessoas vão começar a invadir os supermercados e saquear os mercados. É só você olhar, meus irmãos, louvado seja Deus, lá para o livro de Reis, quando Samaria estava cercada, quando uma cabeça de jumento estava sendo vendida pelo preço astronômico, quando as mães estavam entregando seus filhos para serem mortos
para que sejam cozidos e ela comer os seus próprios filhos. Isso é, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Deus deixando expressivamente na sua palavra o que acontece, meus irmãos, com uma nação faminta, com um povo faminto, com uma humanidade faminta. O que o homem não é capaz de fazer. E é por isso que o homem lá fora, sem saber exatamente o que está vivendo, sem saber exatamente o que acontece com ele, sem saber exatamente até o que há dentro dele, mas por causa daquilo que nós, que já fomos alcançados pela graça de Deus, sabemos que o que há dentro dele é um vazio que somente Deus pode preencher. Ele está em todo o tempo à procura de algo bom que possa preencher esse vazio. Deixa o pão faltar dentro de uma nação para você ver o que acontece. E aí você reflete o que o homem não é capaz de fazer por causa desse vazio que há dentro dele. Ele é capaz de matar uns aos outros. Ele é capaz de levantar guerras e matar inocentes que não tem nada a ver com aquela guerra. Ele é capaz, louvado seja Deus, de filhos se levantar contra os pais e pais se levantar contra os filhos e começar a matar uns aos outros. Esse vazio que há dentro do homem, meus irmãos, esse prejuízo da queda do homem, porque às vezes a gente fica se perguntando: por que é que o mal existe? Por que é que tantas coisas acontecem? A gente fica se perguntando por que o homem é tão mau. A gente fica olhando para um lado e para o outro e dizendo: por que é que o homem é capaz de tanta atrocidade? Está explicado na Bíblia Sagrada. O homem faminto é capaz de fazer qualquer coisa. Uma humanidade, e eu não estou falando de fome de pão e de sede de água, não. Eu estou falando desse vazio que ficou no homem quando ele foi destituído da glória de Deus. O prejuízo da queda, o prejuízo do pecado lá no Éden. Quando o homem então agora foi sobreviver em fadiga todos os dias. Quando o homem agora teve que lutar com as suas próprias forças em busca de algo bom. Quem aqui não gosta de receber uma boa notícia? Quem não gosta? Todos nós. Todas as horas que você olha para as suas redes sociais, você procura se não há uma mensagem que te traga algo bom, um e-mail, uma mensagem em uma rede social, em alguém que chega para você e diz: olha, eu tenho algo para falar para a sua vida. Logo você está à espera que seja algo bom. Nós estamos em todo o tempo em busca de algo bom. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10, salvo engano, vai dizer que o próprio Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade. E é por isso que o homem está em busca de algo bom todos os dias. E se não é Deus colocando o desejo da eternidade no coração do homem, o homem seria incapaz de ir clamar por Deus. Por causa desse desejo da eternidade, alguns ainda procuram saber qual é o propósito da sua vida. Por causa desse desejo da eternidade que o próprio Deus colocou em nós, isso faz com que a gente fica em busca constante de algo bom. E como nós sabemos que bom só Deus, nós vamos continuar buscando todos os dias algo que possa preencher esse vazio, algo que possa nos alimentar, algo que possa saciar essa fome, até um dia, louvado seja Deus, aleluia, que alguém vai olhar para você e vai dizer: eu conheço um, e o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu para alimentar toda a humanidade. Até alguém chegar para você e dizer: eu conheço um, o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu, e quem comer dele jamais terá fome e jamais terá sede. Até alguém chegar para você e dizer assim: olha, há um vazio dentro de você, e só um pode preencher ele: Jesus Cristo, Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu.
Ele é poderoso para saciar a fome de toda a humanidade. Quando nós olhamos, para me concluir e orar em prol de todos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, salvo engano, Mateus capítulo 15, nós vamos ver uma passagem de uma mulher cananeia. E quando a gente olha para aquela mulher chegando até Jesus e clamando por socorro, a gente vê Jesus no meio daquela história, colocando pão no meio daquela conversa. E por muitos anos eu ficava se perguntando: por que pão no meio dessa conversa? Porque Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer: não é bom pegar o pão da mesa do seu Senhor e deitar aos cachorrinhos. Eu ficava me perguntando: por que pão no meio dessa conversa? Até eu começar a entender que uma humanidade faminta, ela está exposta aos ataques de Satanás. Uma humanidade faminta, ela está exposta a tudo aquilo que o Satanás veio para fazer em cima dessa terra. E aquela mulher que ainda não fazia parte do povo de Deus, uma mulher cananeia, judia, uma mulher que não fazia parte daquele povo, ela estava vivendo as consequências de um homem sem Deus. E o vazio que estava dentro da casa daquela mulher fez com que a sua filha viesse estar endemoniada, viesse estar sendo atacada por demônios. O pecado que desceu sobre a humanidade, que assolou essa humanidade, que é capaz, louvado seja Deus, aleluia, de chegar até uma pessoa faminta, destituída da glória de Deus e trazer todas as consequências da queda do homem. Aquela mulher chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filha está desfalecendo em casa. E Jesus vai dizer: não é bom pegar o pão da mesa dos seus senhores e deitar os cachorrinhos. Jesus estava dizendo: olha, não é a sua hora ainda, mas quando chegar a sua hora e você for alimentada por mim, esse vazio que há dentro de você será preenchido, e esses males que te atingem serão repreendidos. Quando você for alimentada, quando você for saciada, quando chegar a sua vez, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, esse vazio será preenchido, aleluia, glória a Deus. E você então agora deixará de ficar buscando algo que possa saciar a sua fome todos os dias, porque você estará alimentada para sempre. Para sempre. E aí Jesus, naquela conversa, falando tudo isso para aquela mulher, ela vai dizer: tá bom, Jesus, eu entendo, quanto a isso eu não vou te questionar, você está certo, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, grande é a sua fé, mulher, pode ir para a sua casa, a sua filha já está liberta, o milagre já aconteceu. Você creu que o Filho do Homem é o pão vivo que desceu do céu para te alimentar, mulher. Grande é a sua fé. Porque o que nós precisamos é crer que esse Jesus é poderoso para alimentar a fome da humanidade inteira. Que esse Jesus é poderoso, louvado seja Deus, glória a Jesus, para nos alcançar. Aleluias. Trazer algo que somente Ele pode trazer para a nossa vida. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite, que nós podemos testemunhar e dizer: olha, em determinados momentos da minha vida, eu passei por situações que eu achei que jamais eu iria suportar, até que um dia Deus se lembrou de mim e me socorreu. E quando Ele se lembrou de mim, foi como se algo preenchesse um vazio que havia dentro de mim, algo que me fazia até mesmo duvidar, algo que me fazia até mesmo desacreditar. Mas quando Ele se lembrou de mim, esse vazio foi preenchido. Ele entrou com providência e trabalhou em meu favor, e verdadeiramente eu posso testemunhar que Ele é um socorro bem presente para a humanidade inteira, para todos aqueles que clamam por Ele. Para me concluir, meus irmãos, essa mensagem,
Eu quero meditar a partir do versículo 32 do mesmo salmo que nós meditamos, porque a partir do versículo 32 desse mesmo salmos que nós meditamos, a palavra do Senhor vai nos relatar dizendo assim, presta bem atenção: louvado seja Deus, glória a Jesus, que o exaltem na assembleia do povo e os louve na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca, faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. No entanto, ele também transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável. Semearão lavouras, plantarão vinhas e colherão uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixe que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza, Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira, aleluia, tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso, ó sábios, e considerem a bondade do Senhor. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é poderoso para isso. Ele pode pegar, meus irmãos, louvado seja Deus, uma terra ressequida, uma terra seca, e fazer dela um manancial. Ele pode pegar um deserto, meus irmãos, louvado seja Deus, e no deserto abrir rios. Ele pode chamar a cada um de nós de um lugar de sequidão, de um lugar de sofrimento, de um lugar de fome, e saciar toda a nossa fome. Toda a nossa fome. Eu quero profetizar na vida de vocês para me terminar essa palavra. Tem pessoas aqui nessa noite, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluias, que se não é a misericórdia de Deus na sua vida, você já tinha desistido faz tempo. Tem pessoas aqui nessa noite que você pode testemunhar os cuidados de Deus na sua vida, da bondade de Deus na sua vida, e dizer: verdadeiramente Ele é o nosso socorro, porque se Ele não tivesse me socorrido, ai de mim, eu não nem sei aonde que eu estaria. Isso aconteceu na sua vida, isso foi feito na sua vida, e hoje você pode testemunhar que verdadeiramente Ele alimenta todos os famintos. Você está aqui hoje pela misericórdia de Deus, pelos cuidados de Deus. Você está aqui hoje porque um dia a graça de Deus te alcançou. Você está aqui hoje porque um dia a misericórdia de Deus te alcançou. Porque se não é a misericórdia de Deus na sua vida, quem sabe você tinha até mesmo tirado a sua própria vida. Se não é a misericórdia de Deus, você quem sabe estaria nos vícios, na prostituição, na droga, procurando alguma coisa para saciar esse vazio, em busca de alguma coisa que pudesse preencher esse vazio. Tem pessoas que em um momento de sofrimento, de solidão, tem pessoas que em um momento, meus irmãos, de problemas emocionais, essas pessoas, aleluias, se tem condições, vai fazer uma boa viagem, vai para um spa, vai para um shopping fazer compra, vai fazer um passeio, e às vezes fica por lá meses à procura de algo que possa preencher esse vazio. No entanto, quando essa pessoa retorna para o recinto da sua casa, quando ela volta para dentro do seu quarto, lá está a mesma solidão, a mesma tristeza, o mesmo vazio, porque esse vazio que há dentro de nós jamais vai poder ser preenchido por qualquer coisa material dessa vida. Esse vazio que há dentro de nós jamais será preenchido por uma bela compra em um shopping.
pelo bom passeio, pelo mês inteiro um espaço do cuidado com as melhores, jamais. Esse vazio jamais poderá ser preenchido, como o próprio Salomão, sábio Salomão expressou dizendo: tudo isso é vaidade, tudo isso é vaidade. Salomão vai dizer, louvado seja Deus, no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, que tudo aquilo que os olhos dele, ou melhor, tudo aquilo que o coração dele desejou, ele não poupou os seus olhos de ver. É como você olhar para um homem e dizer assim: olha, o meu coração desejou uma bela mansão à beira do mar, cheio de iates, carros dos melhores, boas vinhas. Ele disse assim: olha, tudo que o meu coração desejou, eu não poupei os meus olhos de ver. Não poupei. Tive riquezas e mais riquezas, bens e mais bens. No entanto, a conclusão que eu tirei de tudo isso é que o homem, na verdade, jamais será preenchido por qualquer coisa nessa vida. Tudo isso é vaidade e vaidade. A conclusão que Salomão teve nos últimos versículos do livro de Eclesiastes é que o que o homem deve fazer é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Apenas isso. Nada desse mundo é capaz de preencher esse vazio que nós estamos tratando aqui nessa noite. Somente Deus. Por isso, em todos os momentos da sua vida, todas as horas que você estiver clamando por mim, passando por momentos difíceis que você vai se questionar e perguntar, dobra os seus joelhos e vai falar com Deus. Começa a louvar, entrega a sua vida para Deus e disse: Deus, seja feita a sua vontade. Se prostra aos pés do Senhor e disse: Deus, eu estou na sua dependência, na dependência dos seus cuidados. Eu vou apenas continuar caminhando e deixando o Senhor cuidar, crendo que uma hora as portas vão se abrir, crendo que uma hora o Senhor se lembrará de mim, crendo que uma hora a provisão dos céus vai descer sobre a minha vida. E fazendo isso, pode ter certeza, vai chegar uma hora que as portas vão se abrir, que a providência vai descer. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus leal. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que o Pai está dizendo: comporte assim, e você vai ver o que vai acontecer. Faça dessa forma, e você vai contemplar o que eu tenho a fazer na sua vida. Ele é um Deus leal. Ele não é um Deus comparável aos homens. Ele é um Deus misericordioso. Ele é capaz de saciar toda a humanidade plenamente. Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Que nós possamos tomar posse dessa palavra nessa noite. Que essa opressão que te oprime, querendo te calar, querendo fazer você desistir, seja repreendido aqui nessa noite. Que esse mal que se levanta contra a sua vida, querendo fazer você se queixar e desistir de tudo, venha cair por terra aqui nessa noite. Você que almeja o episcopado, você que almeja o ministério, você que almeja ser usado por Deus, você que almeja ser lembrado por Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar na sua vida, e você verá o que irá acontecer. Se tiver que passar, passe. Se tiver que dizer sim, diga sim. Se tiver que dizer: Deus, seja feita a sua vontade, diga a Ele: seja feita a sua vontade. E então você vai ver o que vai acontecer. Ele é capaz de saciar a fome da humanidade inteira. Ele é capaz de alimentar todos os famintos. Todos. Ficam de pé, por favor. Louvado seja Deus. Fica de pé, mas glorifica a Deus, exalta a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Exalta e glorifica o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias, Deus é bom, igreja. Deus é bom, louvado seja